O Ministério Público Federal peticionou ontem à Justiça Federal apontando que o Estado do Pará vem descumprindo um acordo feito na nossa ação civil pública sobre distanciamento social, porque nesse acordo ele se compromete a consultar e disponibilizar na internet as atas de reuniões do Comitê Técnico Assessor. É um comitê criado pelo próprio Estado para dar elementos para ele tomar as decisões sobre fechamento de comércio, abertura, as decisões todas a respeito da pandemia. Nada indica que esse comitê esteja sendo consultado, esteja realmente funcionando. Então o Estado não vem cumprindo, não vem demonstrando esse funcionamento do Comitê Técnico Assessor. As decisões do Estado são tomadas por razões que não são conhecidas, os estudos que baseiam essas decisões não são disponibilizados, não existe transparência. Esse é o primeiro ponto que o Ministério Público Federal questiona. A importância desse Comitê Técnico Assessor é que ele é formado por especialistas de diferentes instituições, inclusive não subordinadas ao governo do Estado. Foi o próprio Estado quem criou esse Comitê Técnico Assessor, não é invenção do Ministério Público ou da Defensoria. Porém, embora eles tenham criado, esse comitê na prática não vem funcionando. O Estado toma as decisões de modo interno, de modo fechado, sem transparência, sem conhecimento das razões de decidir pela sociedade paraense. E esse ponto das decisões tomadas pelo Estado, sem cumprir o acordo que o próprio Estado fez na Justiça, de consultar o Comitê Técnico Assessor, de divulgar as atas desse comitê, isso fica ainda mais grave agora, quando o Estado decide encerrar o lockdown e não explica nenhum estudo que justifique isso. Então, menos ainda estudos independentes de entidades externas ao Estado, como seriam os especialistas do Comitê Técnico Assessor. Então, a sociedade paraense, o próprio Ministério Público, a Defensoria, acabam ficando no escuro sobre as razões que levam o Estado a decretar lockdown, a sair do lockdown. E nesse momento, nós temos conhecimento de uma lotação de leitos, ainda existe fila para leito de UTI no Pará. Então, por que encerrar o lockdown? Nós apontamos que não haveria, tecnicamente, justificativa plausível. E se há essa justificativa, o Estado não apresentou. Então, diante disso, o Ministério Público pediu que seja suspenso esse fim do lockdown, pelo menos até que o Estado seja transparente e cumpra o acordo judicial, apresente as atas de reuniões com o Comitê Técnico Assessor, revele os estudos e todos os subsídios independentes e técnicos que demonstram por que abrir novamente o comércio não essencial no momento em que ainda existem filas de UTI. O Ministério Público aponta situações gravíssimas que estão ocorrendo de pessoas aguardando há muito tempo por leito de UTI e ainda assim vem essa decisão de encerrar o lockdown. O Ministério Público aponta também que outras áreas do estado do Pará se encontram em colapso também com filas para leitos de UTI e ainda assim o lockdown havia sido decretado apenas na região metropolitana de Belém. É outra questão que não teve explicação técnica, não veio a conhecimento público nenhum estudo, nenhuma ata de reunião do Comitê Técnico Assessor criado pelo próprio Estado. Então são esses os pontos que o Ministério Público indica como urgentes a serem enfrentados pelo Poder Judiciário. E já tivemos conhecimento de que a decisão sobre o pedido do Ministério Público para manter o lockdown enquanto não haja estudos suficientes foi deixada para segunda-feira, o que nos preocupa, uma vez que é necessário haver uma definição quanto antes. A população precisa saber se vai haver lockdown, se não vai haver lockdown, e nós precisamos que esse lockdown se mantenha até que haja análise científica sobre ele. É importante lembrar também que um ano atrás o Estado igualmente tomou decisões sem ouvir os especialistas, os estudos que o Ministério Público apontou numa recomendação. O Estado simplesmente se fechou internamente, tomou decisões sobre a abertura da economia e algum tempo depois veio o colapso da saúde, um colapso que poderia ter sido evitado se o Estado tivesse ouvido a ciência, ouvido os especialistas. O Estado se negou a isso
e preferiu tomar decisões a portas fechadas, por razões que desconhecemos, e depois razões que foram indicadas de modo muito vago e muito frágil, e que se demonstraram que estavam erradas, né? Tanto assim que veio o colapso, que o Estado teimava em negar, e houve uma série de mortes que poderiam ter sido evitadas. E o Ministério Público sabe a situação difícil da economia, do comércio aqui no Pará. O Ministério Público sabe como é difícil no período de Páscoa que o comércio esteja fechado, mas nós temos uma situação que a gente apresenta na petição de total colapso, com as UTIs tendo filas muito grandes para leitos de UTI. Então, infelizmente, é necessário nesse momento, em caráter emergencial, uma opção pela vida, uma opção para se evitar maior risco de contágio, maior risco de aglomerações, o que sobrecarregaria ainda mais um sistema que já está completamente colapsado.